Bem-vindo a todos, pessoal. E agora nesse vídeo a gente vai falar o seguinte. A gente vai começar falando então sobre tanto de restos a pagar quanto também despesas de exercícios anteriores. Mas antes da gente entrar nesse critério, a gente vai responder a seguinte pergunta: em qual estágio que se considera que a despesa foi executada para o orçamento público? Então vamos lá, pessoal. A nossa despesa, ela considera-se executada quando foi realizada o empenho. Lembra por quê, pessoal? Que o empenho, eu já crio o quê? A obrigação de pagamento para o Estado. Então, nesse momento que eu já empenhei e eu já separei ali do orçamento geral essa fatia, que eu vou pagar tanto o fornecedor quanto também o prestador de serviço, então nesse momento quer dizer que eu já fiz o quê? Já iniciei a minha despesa pública no meu orçamento. Então a gente fala que pertence ao exercício financeiro ao quê? A despesa empenhada no exercício. Então vamos supor, a gente pergunta, olha, qual foi a execução, qual foi a despesa no exercício, por exemplo, de 2024? Você vai ver tudo que foi empenhado e esse foi o valor da despesa. Ah, mas a despesa não foi nem liquidada e nem paga. Não tem problema, pessoal, que aqui a legislação ela fala, olha só, a gente viu que tanto na receita, ela considera o quê? A receita realizada no momento do quê? Da arrecadação. E a Lei 4.320, ela vem falando também que a despesa pública, ela é realizada do viés orçamentário quando? No momento do empenho dessa nossa despesa pública. Então aqui, pessoal, não importa se a despesa foi liquidada ou paga. Se ela foi empenhada, ela já foi considerada como despesa daquele exercício financeiro. E aqui, pessoal, o que vai acontecer com as despesas empenhadas, mas não liquidadas ou pagas ao final do exercício? Aqui, então, o que a gente vai falar? Toda aquela despesa que foi empenhada, no entanto, ela não foi nem liquidada, e muitas vezes ela foi liquidada, mas não foi paga, a gente vai chamar isso de restos a pagar. Eu vou aqui passar o geral, o panorama de restos a pagar, e depois a gente vai aqui no quadro fazer um esqueminha. Então vamos lá, o que são esses restos a pagar? É um empenho não pago, ou seja, o empenho que não foi pago, ele gera o quê? Os restos a pagar. O empenho garante o orçamento no exercício atual e o financeiro no exercício seguinte. Calma aí que a gente já vai entrar nesse ponto. E a gente pode ter tanto um empenho processado, que é o quê? É um resto a pagar processado, que é o quê? Esse resto a pagar processado são despesas empenhadas e liquidadas, mas não pagas. E já os restos a pagar não processados são despesas empenhadas, mas não liquidadas e também não pagas. E aqui então, vamos para o nosso exemplo. Então vamos supor, eu tenho aqui que chegou lá no dia, em dezembro. Em dezembro, eu fiz uma licitação. Vamos colocar aqui a licitação de apenas um carro. Um carro no valor de R$150 mil. Então essa daqui é a minha licitação. Vamos supor, chegou ali, eu fiz a minha homologação da licitação e ali, por exemplo, no dia 15 de dezembro, 15/12, já está tudo certo. Então normalmente, o que eu já vou ter feito? Nesse momento, antes até, eu já vou ter tido feito o empenho dessa minha despesa. Eu já vou ter feito meu empenho aqui no valor de R$150 mil. Então, ou seja, eu já criei aqui, nesse momento eu já sei quem é o fornecedor, ele já ganhou a licitação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, já houve a licitação, já houve o empenho da despesa no valor de R$150 mil, e esse empenho, vamos supor que aqui era um registro de preço, e ele foi realizado esse empenho no dia 16 de dezembro. Então, no dia 16 de dezembro, eu já realizei aqui o meu empenho. Então, já tem aqui a minha licitação, normalmente, finalizou aqui no dia 15, e já no dia 16 eu já fiz um empenho no valor de R$150 mil. Então, pessoal, e aqui, vamos supor que aqui é o ano de 2024. Então, o que aconteceu? Já em 2024, eu já tenho a certeza que ocorreu essa despesa, porque o empenho, pessoal, é o que importa para fins de despesa pública. E agora vamos supor da seguinte forma. Vamos supor que chegou ali no primeiro caso. No primeiro caso, o fornecedor, no dia 20 de dezembro, ele foi bem rápido, ele entregou. Ele entregou o carro. O que vai acontecer, então? Muitas vezes aí chegou lá no dia 25 de dezembro, o que aconteceu? Houve a liquidação.
Então foi lá, nesse nosso primeiro caso, dia 20 de dezembro, fornecedor foi lá, ó, tá aqui o carro que você queria. Aí demorou 5 dias, o servidor da administração falou o seguinte, olha, realmente ele entregou o carro e eu estou atestando aqui na nota fiscal que ele entregou e prestou realmente o serviço, né? Fez essa compra de forma correta. Então aqui a gente já fez o quê? A liquidação da nossa despesa. Mas vamos supor que deu dia 31 de dezembro, você não pagou ainda. E ocorreu o quê? A virada do exercício financeiro. Já transformou aqui em 2026. Não, 2025, né, pessoal? 2025. Então, o que vai acontecer em 2025? Eu vou ter um restos a pagar, que eu ainda vou ter que pagar para esse credor, o quê? Um restos a pagar processado. Então, aqui é processado por quê? Porque já houve o quê? A liquidação da minha despesa. Então, a gente fala que aqui é um restos a pagar processado. Agora, vamos supor, no segundo caso. Houve a entrega, pode ter tido a entrega mesmo 20 do 12, e a administração pública chegou dia 31 de dezembro e ainda não tinha liquidado essa despesa. Ou então até 31 do 12 não liquidou. Pessoal, ó, minha letra é horrível, mas ignora essa parte. 31 do 12 não tinha. Ou então o fornecedor ele só fez muitas vezes a entrega só no dia, às vezes, dia 2 de janeiro do outro exercício de 2025. Nesses dois casos aqui, tanto quando ele entregou antes, mas a administração pública ainda não deu tempo de liquidar, quanto também nesse caso que ele só liquidou no próximo exercício financeiro, o que vai acontecer aqui? A gente vai escrever isso daqui em 31 de dezembro como restos a pagar não processado. Por que foi um restos a pagar não processado? Porque ainda não houve o quê? A liquidação dessa despesa. Então essa é a diferença entre um restos a pagar processado e um restos a pagar não processados. Então o que a gente observa aqui? Então vamos voltar, o empenho não pago, ele gera o quê? Os restos a pagar, e ele pode ser tanto processado, ou seja, que são aqueles empenhos liquidados, quanto os não processados, que são aqueles empenhados, mas não liquidados e que ainda não foram pagos. As duas formas, pessoal, tanto processado quanto não processados, nenhuma delas o quê? A despesa ainda foi paga. Por isso que a gente fala que são restos o quê? A pagar. E aqui, como é que a gente faz esse registro? Eu faço tanto esse registro, tanto por exercício financeiro, quanto também por credor, distinguindo as despesas processadas das não processadas. Então, por exemplo, eu aqui em 2024, quando eu for escrever essas despesas, eu vou colocar lá em 2024, aqui o resto a pagar processado em determinado valor, e também os restos a pagar não processados em determinado valor. E isso daqui eu vou fazer para todos os exercícios anteriores. 2023, 2022. Então, independente do exercício, muitas das vezes, pessoal, a gente está executando, por exemplo, 2024, restos a pagar, pagando restos a pagar do exercício, por exemplo, 2020, 2021, 2019, 2018, enfim, não importa, porque o que importa é que naquele momento eu já tinha pegado o quê? Uma parte do orçamento e já tinha destinado para um pagamento futuro com recurso financeiro futuro. Então é isso, pessoal, que a gente fala que são os restos a pagar. Então, por exemplo aqui, as despesas empenhadas e não pagas até dia 31 de dezembro, mas que ainda se encontram pendentes de liquidação, não podem ser computados como restos a pagar. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? Se ela não tem ainda a liquidação, vai ser o quê? Restos a pagar não processados, mas independente se tem liquidação ou não, ela vai se tornar restos a pagar. A única coisa que é importante para virar restos a pagar é que a despesa tenha sido o quê? Empenhada. O registro dos restos a pagar faz por exercício e por devedor. E aí, pessoal, certo ou errado? O item está errado. Aqui foi uma pegadinha bem sacana. Ó. Não é por devedor, é por credor, né? Na verdade, essa pessoa ela é credora da administração pública. Ela tem a receber e não a pagar para essa administração pública. E para finalizar, a gente vai tratar das despesas de exercícios anteriores. O que são essas despesas, pessoal? Se refere a despesas que deveriam ter sido realizadas em exercícios financeiros anteriores. E aqui, diferente dos restos a pagar, nas despesas de exercícios anteriores, se refere ao orçamento do exercício atual para a realização da despesa. Então aqui, quais são os exemplos? Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente e restos a pagar interrompidos.
vamos, pessoal, com muita calma também entender o que é que significa essas despesas de exercícios anteriores. Então vamos lá, pessoal. A gente também vai abrir aqui uma tela. Vamos supor, tela branca. Olha só, lembra daquele nosso caso? Que a gente comprou um carro, licitou o carro no valor de 150 mil reais. O que deveria ter ocorrido, por exemplo, aqui em 2024? O que deveria ter ocorrido? O empenho, a liquidação e o pagamento em 2024. Então vamos supor que chegou ali no dia, muitas vezes ali no dia 30 de dezembro, e a empresa fez o quê? Entregou o carro. Então aqui a gente poderia ter duas opções. Você deveria ter tido o empenho da despesa e se você conseguiu, a administração pública, liquidar esse valor, né, conferir se realmente esse carro foi entregue conforme as especificações, no dia 31 de dezembro, por exemplo, você podia fazer a liquidação e ia virar o quê? Um réis a pagar processado. Mas, por exemplo, você não deu tempo de fazer essa conferência e virar um réis a pagar não processados. Mas vamos supor que a empresa foi lá, fez a licitação, né, ganhou a licitação, fez a entrega do carro, mas por algum caso, o que aconteceu? A administração pública não tinha feito nenhum empenho, pessoal. Muitas vezes a empresa foi lá, prestou o serviço, não tinha nada. Não teve um empenho, não teve uma liquidação, não teve nada. Chegou, por exemplo, lá 2025, a empresa falou, tá aqui, ó, eu entreguei o carro e cadê o meu dinheiro? E aí, muitas vezes, mudou o governo, mudou ali o secretário, e aí ele chegou e falou, perguntou lá pro ordenador de despesa, falou, tá a empresa aqui falando que ela prestou um serviço, abriu um processo, tudo, mas eu vi aqui no nossos sistemas contábeis, orçamentários, não tem nada desse carro. E aí realmente a pessoa fala, olha, realmente não tem nenhum tipo de empenho aqui, e não tem nada aqui que dê a certeza de que teve essa obrigação por parte da empresa. Mas ela mostra, mas está aqui a licitação, está tudo certinho, eu venci a licitação e entreguei o carro. Então o que você vai fazer nesse caso? É não pagar a empresa? De forma alguma, pessoal. Então o que você vai fazer aqui agora? O certo deveria o quê? Em 2024, ter tido o empenho. E também essa despesa foi de 2024. Porque o que aconteceu? Foi em 2024 que houve a entrega do bem, houve a licitação, isso tudo era uma despesa de 2024. Mas por um problema ali da administração pública, houve a prestação de serviço, mas não foi reconhecido na época adequada. Então, em 2025 aqui, e qual vai ser o problema? Eu vou utilizar o orçamento de 2025 e eu vou ter que empenhar, vou ter que liquidar e vou ter que pagar com o exercício de 2025 e não com o exercício de 2024. E o problema aqui dessas despesas de exercícios anteriores, que é o quê? Você pega o orçamento do exercício atual, que você fez todas aquelas projeções para 2025, e você vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar uma parte desse orçamento de 2025 e pagar e ter que fazer o empenho de uma despesa que era do orçamento do exercício anterior. Então aqui, ó, eu já vou comprometer a minha atividade para o exercício de 2025, porque aquele orçamento que era todo para 2025, por algum erro da administração pública, eu vou ter que ficar pagando despesa de outros exercícios anteriores. Então isso daqui pode acontecer, por exemplo, tanto para a despesa de 2024, 2023. Às vezes, pessoal, você está reconhecendo dívida com exercício, por exemplo, de 2025, de uma despesa que ocorreu lá em 2015, 2014. Olha só, pessoal, como é que isso daí interfere muito no planejamento da administração pública. Porque você pega um orçamento desse exercício atual e você começa a pagar a despesa que não foi reconhecida em exercícios anteriores. Então é por isso que a gente colocou aqui esses dois exemplos. O compromisso reconhecido após o encerramento do exercício correspondente. Então esse é o nosso caso. Acabou o exercício, era para ter sido reconhecido em 2022, 2023, 2024, no entanto só foi reconhecido em 2025 com o orçamento de 2025, que é muito gravoso. E também aqueles restos a pagar que foram interrompidos. Pensa da seguinte forma, eu tive um resto a pagar não processados. Daquele carro, por exemplo, que deveria ter sido entregue, então a gente vai pegar aquele exemplo, no dia 30 de dezembro, o carro muitas vezes foi entregue. Mas por algum erro da administração pública, ele foi inscrito como restos a pagar não processados, e aí, como virou restos a pagar não processados, chegou ali, por exemplo, algum servidor público no exercício seguinte e falou, olha, eu acho que o fornecedor não entregou nada.
não entregou esse carro. Mas por engano desse servidor público, o servidor ele tinha entregado o carro sim. Aí o que ele fez por engano? Ele viu que eram restos a pagar não processados, ele falou, olha, infelizmente o fornecedor ele descumpriu o contrato, o que eu vou fazer aqui? Vou cancelar esses restos a pagar não processados. E aí o que vai acontecer? Você vai cancelar e você vai perder, né, a possibilidade de utilizar o orçamento que já estava comprometido com essa despesa e realizar o pagamento para esse fornecedor. Então, a partir do momento que eu cancelei de forma errada esses restos a pagar, também a única forma que eu vou poder para pagar esse fornecedor vai ser por meio de despesa de exercícios anteriores, que é o DEA, com também o orçamento do próximo exercício, ou então do orçamento do exercício que você conseguiu reconhecer essa dívida. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de despesa pública. Então, a gente que finalizou essa primeira parte da nossa aula totalmente descomplicada para concurso público. O que a gente viu, então, no nosso curso? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, a gente viu princípios orçamentários, a gente viu também despesa pública e receita pública, tanto as classificações, quanto também as etapas de planejamento, de execução. Então a gente tem um panorama geral de tudo que você precisa para gabaritar essa disciplina de administração financeira orçamentária. E para finalizar então e você gabaritar tudo, as próximas aulas a gente vai tratar de uns itens que mais caem na sua prova de AFO ou então de direito financeiro, que é a lei de responsabilidade fiscal. E a gente então vai falar item por item, ou seja, artigo por artigo, para você gabaritar esse tipo de prova. Então, pessoal, a única coisa que eu peço é o quê? Já dá aquele joinha e também, se você estiver gostando do curso, não deixe de quê? Divulgar para outras pessoas e também de já se inscrever no canal. E eu te espero nos próximos vídeos.